Olá, mais uma quinta-feira com o nosso bate-papo digital. Meu nome é Amanda Sorodoni e eu estou aqui para te ajudar a posicionar o seu negócio físico no digital. E hoje nós teremos mais um convidado especial. Nós vamos receber o Lucas Martinez, que é arquiteto, e nós vamos trabalhar sobre o brand da sua marca, tanto para o seu negócio físico quanto para o seu negócio digital. Isso é super importante, que é onde gera a sua identidade, onde você vai gerar memórias para os seus clientes. Ei, Pronto, Lucas, tudo bem? Boa cheguei. noite. Tudo jóia, boa noite. Eu já comecei aqui com o contratempo, minha tela toda preta, falo, ah, meu Deus do céu. Acontece, Já acontece. pedi, já pedi socorro pro Guilherme, é o ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Exatamente. Lucas, muito obrigada por aceitar o meu convite. É um tema muito rico, a gente sabe que ele é muito amplo, né? A questão do brand. Sim, Vamos tentar trabalhar aí alguns pontos específicos, bem focados, tanto no negócio físico, para poder levar essa identidade para o digital, que a gente sabe que tem que ser uma mesma comunicação. E nada melhor você que vem com uma experiência diferente como arquiteto, vem com um novo posicionamento, com um novo olhar, um olhar porque é um novo, né? Que é o digital, e ter toda sim. essa preocupação aí para os seus clientes. Sua ideia foi muito bacana, eu venho acompanhando lá o seu trabalho, parabéns. E eu acho que é Obrigado. essa visão que, né, essa visão que quem está chegando no negócio, quem está querendo empreender, precisa ter, como se posicionar de uma forma diferente para poder atrair essas pessoas que estão chegando e buscando o digital, porque hoje não tem como mais não se posicionar aqui também, né? Exatamente. E Lucas, trabalhando essa questão aí do posicionamento da marca, do brand, numa visão geral, como que você vê isso aí para as empresas? Então, assim, na hora de a gente começar a falar do branding, eu acho que é importante, o primeiro passo, a gente entender alguns conceitos iniciais, né? E eu acho que, Sim. assim, a gente tem três conceitos. O primeiro que é o conceito da marca, né? O que a marca quer dizer dentro desse conceito do branding, né? A marca é a percepção que as pessoas têm da sua empresa, a imagem que as pessoas têm da sua empresa. Quando a gente está olhando, por exemplo, para a Coca-Cola, né, a gente tem uma imagem muito bem definida. É uma empresa que trabalha extremamente o seu brand. Toda hora a gente está olhando ela em todos os lugares, né? Omnichannel, está em todos os Exato. lugares. Então, o primeiro ponto é a marca. O segundo ponto que a gente precisa de pensar é o posicionamento, né? Esse posicionamento de mercado, né? Qual que é a reputação que eu tenho dentro dali do meu mercado? Por exemplo, se eu estou falando de um ramo de alimentação, eu estou dentro de um posicionamento de mercado, por exemplo, se eu estiver trabalhando com uma comida vegana, por exemplo, ou comida saudável, esse vai ser o início do meu posicionamento de mercado, que também tem uma relação com um nicho muito próxima, né? Então, a gente sabendo esses dois conceitos, a gente entra no outro conceito que tem tudo a ver com os outros dois, que estão meio interligados, são meio confusos mesmo, mas o processo do branding é um processo contínuo de construção da reputação da sua marca. E aí, por que tem essa importância? Você começou a falar do processo de estar no físico, de estar no digital. E por que isso é importante? Porque o branding, a gente tem que jogar ele sempre nos pontos de contato que a gente tem com os nossos clientes. Então, primeiro ponto de contato para quem tem um negócio local, um negócio físico, é a sua própria loja. É o ponto óbvio. Um outro ponto de contato, quando a gente está entrando no digital, é um Instagram, é um Facebook, é o seu site, é o seu Google Meu Negócio, enfim, seja o que for, ali já é também o seu ponto de contato. E o branding, né, Amanda, eu acho que é a parte mais importante do branding. E por que a gente colocou, né, que ele aumenta as suas vendas? Por quê? O branding, ele é o ponto principal da sua empresa para gerar conexão com os clientes. Né? Se a gente, Com certeza. vocês que já têm uma empresa, vocês que já são empreendedores, vocês sabem muito bem, devem dominar, né, o processo de vendas. E o primeiro processo, a primeira parte do processo de venda, que é uma sequência de quebra de objeções, o primeiro passo é você criar conexão com o cliente. Então, você cria essa conexão com o cliente a partir do branding na internet, na sua loja, enfim, em todos os lugares. E por que isso é importante? Eu gosto até de falar a frase do Bill Gates, ele diz o seguinte, vou até pegar minha colinha aqui para eu não falar besteira. As empresas que fazem negócios...
As empresas que fazem negócios pela... Existem dois tipos de empresas, as que fazem negócios pela internet e as que estão fora dos negócios. Então, hoje a gente precisa de estar em todos os lugares, tanto no físico como no digital. É difícil um pouco a gente desassociar isso hoje, porque a gente está 24 horas por dia praticamente dentro do celular, né? Exato. E as empresas precisam ter essa percepção, né? Se eu não estou... Aí tem gente que acha que às vezes eu sou... Nossa, Amanda exagera. Nossa, Amanda é grossa de falar assim. Eu sempre falo isso bem claro e sem vírgula, sem mimimi. Ou você está aqui ou você está fora do mercado. E não é só eu que falo isso, né? É todo mundo, gente. Está todo mundo 24 horas com o celular na mão. As lojas estão vendendo pelos sites que vende 24 horas. Então, enquanto você está dormindo, sua empresa pode estar vendendo. Então, precisa de ter esse posicionamento, mas não é simplesmente chegar aqui, né? Ah, eu tenho uma loja linda, bem estruturada, criei o Instagram, abri meu perfil e está pronto. Não, precisa de trabalhar com toda essa conexão. Precisa de pensar nessa questão do brand, trazer toda essa identidade. Existe toda uma estratégia por trás. Não é só assim como abrir um negócio. Não é só abrir um CPF, né, ou um CNPJ, abrir seu perfil também no Instagram, ter sua loja posicionada aqui, não é só ir lá e abrir um perfil e falar, pronto, tá aqui, comecei, coloquei minha logo lá, e agora é só postar as figurinhas que eu vou vender. Vai muito além disso, né? O Instagram faz parte da sua empresa, então precisa possuir essa mesma comunicação lá do negócio. Ô, Amanda, eu gosto de dar o exemplo seguinte. Por exemplo, imagina que a gente está viajando, né? Se eu estou viajando, vou ir para São Paulo, por exemplo. São Paulo é uma cidade muito grande, né? Não tem como todo mundo conhecer todas as coisas. Agora imagina se eu estou viajando, eu quero ir num restaurante, eu quero frequentar um bar. Qual que é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou pesquisar no Google ou eu vou pesquisar no Instagram? Né? Então, são nesses dois pontos de contato que são os pontos de contato inicial. Eu vou entrar em contato primeiro no meio digital e depois eu vou para o ambiente físico. E aí a gente deve trabalhar sempre numa unidade de linguagem, né? Não deve ser destoante aquilo que eu trabalho no Instagram com aquilo que eu trabalho no meu local físico. Tudo deve ter uma linguagem única, né? Deve ser coerente, deve ser coeso, para que ali os clientes eles tenham essa ideia boa de uma unidade, né? De que existe, né, um padrão, né? Então, assim, esse exemplo, né? Imagine-se sempre viajando para um lugar. Imagine que alguém está vindo aqui, né, para a nossa cidade, gente que mora em Iguaçuí, e ela não conhece nada, está visitando a região do Caparaó, quer saber algum lugar para comprar uma roupa, quer saber algum lugar para comprar um sapato, quer saber... Enfim, ela vai pesquisar na internet, com certeza. Claro, assim, a nossa cidade é pequena, mas se fosse numa maior escala, a gente... Se você não está no digital hoje, você praticamente não existe, né? Esse é o ponto também. E as pessoas hoje pesquisam no Instagram. Não só mais no Google, a gente já vai direto lá. E quando a gente encontra no Google, o segundo passo é olhar o Instagram dessa empresa, para ver como que ela é, para conhecer melhor, para sentir essa conexão, para ver se é realmente aquilo que ela está buscando. E aí ela encontra você no Instagram e depois ela vai para o físico. Por isso que é importante haver essa comunicação e isso ser alinhado, para ela sentir que foi a mesma, que é a mesma empresa. Porque tem empresa que se posiciona de uma forma na rede social, você chega no negócio dela é completamente diferente. Vou pegar um exemplo para você, não vou citar o nome da empresa, mas teve uma empresária que me procurou uma vez e ela é. Ela tem uma personalidade muito marcante, é uma mulher que chama muita atenção, muito elegante, bonita, e o Instagram dela é algo muito atrativo, assim, devido a essa beleza dela, esse posicionamento dela. Tudo que ela mostrava, a forma que ela mostrava, tudo muito elegante, tudo muito lindo. Só que você chegava dentro da empresa, eu falei com ela, não é a mesma coisa. Não parece que eu estou indo no mesmo lugar. Tanto, era o físico e a equipe. A comunicação não era a mesma. Então, eu falei com ela, está muito distante, você oferta uma coisa na rede social, a gente chega no seu negócio, é muito distante do que você oferta. Então, precisa de haver essa união, essa comunicação, né? A equipe estava muito longe daquilo. Eu falei, não está batendo.
esse é o seu problema com o físico. Porque ela falava, eu vendo muito pelo digital, mas por que o meu físico não tem movimento? Eu sempre pontuei assim que eu não vejo problema do físico não ter um movimento tão grande, porque às vezes a conexão está acontecendo ali pelo Instagram e está conseguindo converter, ou direcionando para o site, ou direcionando para o WhatsApp, mas é claro, sempre apresentando ali o físico e mostrando como que é, né, todo o negócio. Porém, se você tem o físico, você está direcionando do Instagram para o seu físico, e a pessoa chega lá e não tem essa mesma conexão, você perde muito ponto. Porque é outra realidade, a pessoa fala, cara, não é a mesma loja. Então eu vejo que a maioria das empresas do físico falham muito nisso. O Instagram é uma coisa, o físico é outra, e às vezes é ao contrário. O físico tá lindo, tá ajustado, tá pronto para receber. E a rede social tá fraca, virou uma panfletagem, não consegue demonstrar a beleza do físico, não consegue gerar conexão, e aí ela não consegue levar essas pessoas para o físico, e aí automaticamente a venda diminui, porque ela não consegue transmitir toda aquela mensagem que ela deseja, porque ela não consegue trabalhar um brand bem definido, né? Amanda, você sabe, agora com o início, né, desde o início da pandemia, eu acho que uma coisa que ressaltou muito foi o seguinte, e eu vi depoimentos de muitas pessoas dizendo que não compravam muito no mercado digital, mas passaram a comprar muito. Aí agora entra num ponto que é importante e é crucial para quem tem um negócio local. Se hoje muitas pessoas estão comprando coisas básicas, banais na Amazon, Mercado Livre, enfim, seja lá o que for, roupa, calçado, livro, seja lá o que for, como que eu, no meu mercado local, na minha loja, vou competir com os grandes players do mercado digital? Como que você vai se diferenciar? Aí eu acho que entra o ponto da conversa, que a gente vai trabalhar o ponto da arquitetura. Como que essa arquitetura, né, ela pode trabalhar com o branding e como que ela pode ajudar nesse processo de vendas? Porque ali no mercado digital, querendo ou não, acaba sendo uma coisa mais fria. Quando a gente entra numa loja bem estruturada, quando a gente entra num restaurante, numa lanchonete, seja lá o que for, bem estruturado, a gente consegue ter uma coisa que é um pouco diferente daquilo que a gente tem no mercado digital, que se chama experiência, né? E a gente consegue gerar nesse espaço também um outro ponto que é importante, emoção. Emoção e experiência juntos vão potencializar o processo de vendas. Por isso que a gente não pode negligenciar, né, o nosso espaço físico. A gente tem que tratar isso de uma forma muito interessante, porque os grandes players estão aí, eles têm bilhões, eles estão investindo. E como você, aqui numa cidade do interior, ou numa cidade de médio porte, enfim, ou de grande porte, você vai se destacar no seu negócio local, né? E existe até uma pesquisa da Customer Thermometer, que eu nem sei falar direito, mas que fala assim, 65... Não me pede para tentar falar, não. Fala assim o seguinte, 65% das pessoas estão ligadas emocionalmente a uma marca. Então, por que as pessoas compram daquela marca? Porque ela está ligada emocionalmente. E por que funciona eu, por exemplo, pagar um digital influencer? Porque as pessoas estão ligadas emocionalmente com ela e as pessoas vão comprar qualquer coisa com elas, né? Então, aí é o personal branding da própria pessoa. Mas voltando agora ao assunto da arquitetura, como que eu posso melhorar e me tornar um pouco mais competitivo dentro dessa área? Eu tenho um fator, né, que é muito difícil de eu conseguir no mercado digital. Trabalhar com a experiência humana, com 5 sentidos, a experiência dos 5 sentidos. Da visão, do tato, olfato, paladar, enfim. Trabalhar com isso, além de ter uma boa equipe de vendas, enfim, eu ter um ambiente que proporciona isso, eu consigo, por assim, entre aspas, né, abraçar o meu cliente e ali conseguir conquistar ele por esse primeiro processo de conexão. E eu tenho que estar coeso com a minha proposta, coeso com o meu posicionamento de mercado. Se eu trabalho com um público, sei lá, de alto padrão, enfim, meu espaço físico, alto padrão, tem que ter todos os elementos bem ajustados para eu conseguir vender com a minha própria arquitetura, né? Eu preciso de vender com o meu espaço físico. Então, o recado, né, que eu queria dar com essa parte aqui que eu estou abordando é: você que está no mercado local, no negócio local, você só vai se tornar competitivo se você trabalhar o seu branding
no negócio local, no físico e no digital, mas principalmente no físico, gerando experiência, emoção e conectando as pessoas. Senão você vai perder e seu negócio local vai estar fadado à falência, né? Exato. Eu estou prestando mentoria para uma empresa e aí num treinamento junto com a equipe eu pontuei exatamente isso. Falei, o que a empresa vai entregar para os seus clientes que o digital não consegue entregar? Por quê? Eu pontuei. Hoje o maior concorrente de qualquer um é o digital. De qualquer. Qual que é o meu maior concorrente? Aí fica assim, é a loja de tal, é a loja de fulano, é a loja do ciclano. Eu falei, nossa, o maior concorrente é o digital hoje. Todo mundo passou por uma experiência de compra no meio da pandemia e acostumaram com isso. E aí hoje o nosso maior concorrente do físico é o digital. Então o que nós temos que fazer? Nos posicionar profissionalmente no físico, mas proporcionar algo diferente. Ó, temos que estar no digital, mas proporcionar algo no físico. E conseguir transmitir isso de alguma forma para as pessoas através do digital. Mas dentro do físico, elas precisam ter uma experiência que o concorrente dela, físico, também não vai ofertar. Aí eu falo, o digital, para ela entrar numa loja online, né, num site, e efetuar uma compra, é muito frio. É tudo muito distante. Então, mas é ágil, é rápido. Por que ela vai deixar de comprar no online para escolher o físico? Tem que ter alguma coisa a mais. Tem que ter um ponto a mais. Tem que ter um diferencial. E o Instagram, eu sempre falo, o Instagram não é loja. O Instagram é a ponte para o seu negócio. E aí você tem que pegar esses elementos que traz esse diferencial e apresentar eles no Instagram. Porque o Instagram é relacionamento, é estar próximo da audiência. E aí a gente vai levar para o físico ou para a loja online. Se hoje o nosso foco aqui, né, é falar do físico, a gente trabalha para levar essa pessoa lá para o físico. Mas a gente precisa de trabalhar com uma forma estratégica. Ter elementos diferentes para poder atrair. Não adianta ser algo que todo mundo faz, ofertar produto ao invés de ofertar transformação. Você precisa de chegar lá, a pessoa precisa de chegar no seu negócio e sentir algo diferente, falar, compensa eu vim aqui. Porque senão vai ser só mais um. Sendo mais um no mercado, ele vai para o digital, entra no site e compra. E que chega, gente, com 24 horas dentro da nossa casa. Chega muito rápido. É 24 a 42. Se a gente fala assim, nós estamos no sul do estado. Tem centro de distribuição aqui em Cachoeira de Itapemirim, que está do nosso lado. Então, é para todos os lugares, está chegando muito rápido. Então, a gente tem que ter essa preocupação. Os empresários precisam de se preocupar como que o seu negócio físico está posicionado e como que o seu digital está. Se ele está conseguindo levar uma comunicação alinhada, né, com uma história, com uma cultura, com algo diferente ali para a sua audiência. E existe esse ponto, né, Amanda, de diferenciação. Né? O que vai diferenciar a gente, né, ali dentro do mercado físico? E diferencial, né, essa diferenciação, não é aquilo que eu tenho e o meu concorrente não tem. Não é isso o diferencial. O diferencial é aquilo que eu tenho, que meu concorrente não tem e que é muito difícil de ser copiado. Por exemplo, a sua identidade, a sua cultura, a cultura da sua empresa. É isso que vai ser o seu ponto de diferenciação. Não é somente, eu tenho uma coisinha aqui a mais que é diferente. Não, é uma coisa que está intrínseco, né? A marca, a empresa, a você, no âmbito pessoal. É isso que vai fazer esse ponto de diferenciação. Né? É essa que é a diferença. A gente precisa de trabalhar esse ponto da diferença. E eu vejo que muitas pessoas, né, principalmente um ponto que é muito mais visível, é quando a gente anda no mercado local e a gente vê as pessoas muitas vezes ignorando, como, por exemplo, uma fachada, uma vitrine, enfim. Todos esses pontos são ignorados, que é o primeiro ponto de contato aqui. Por exemplo, existe gente também, tudo bem que a gente está falando do mercado digital, mas existe gente que mal utiliza. Né? Apesar da grande maioria utilizar, como que você vai atrair uma pessoa para entrar dentro da sua loja, por exemplo? Você vai atrair no primeiro ponto de contato, que é a sua fachada, a sua vitrine. Se ela não está bem feita, se ela não está bem elaborada, destacando seus produtos, ninguém vai entrar e, por consequência, você não vai vender e, por consequência, seu negócio vai mal. Então, a gente precisa de elaborar tudo isso
de uma maneira bem coesa, né? E só um ponto aqui que eu queria ressaltar, né? Um exemplo de algumas lojas, que eu vejo essa linguagem única, né? Tanto na rede social, no seu site, enfim, existe uma loja que chama Camper, que vende tênis, sapatos. E essa loja que vende tênis e sapato, ela vende sapatos com design exclusivo, com design único. Não existe nada igual, são designs únicos. E o que ela usa para fazer a diferenciação dela, por exemplo, no mercado local, na sua loja? Cada loja tem uma linguagem diferente, cada loja é única, cada loja tem o seu design único também, e tem essa linguagem, tanto lá no meio, na rede social, enfim, como dentro do mercado local. Ela tem essa linguagem única, a empresa está coesa, ela está trabalhando certo dentro do mercado local e também no nível digital, ela está trabalhando de um modo coerente. Agora, por exemplo, um exemplo que é famoso no âmbito de corporativo, por exemplo, Bianca Andrade, né, do Boca Rosa e tal. Ela é muito famosa aqui na internet. Sim. E aí você vai para o escritório dela, o escritório dela é a releitura absoluta da marca dela. Então, é tudo rosa, com boca, enfim, é tudo feito para criar conteúdo no Instagram. Você vira a câmera para o lado, já dá para gravar. Enfim, é próprio para a criação desse conteúdo. Então, está tudo em unidade, né? Ela é uma digital influencer, o seu escritório é preparado para isso, tem essa linguagem. Então, é isso que a gente está querendo dizer, né? Essa unidade entre o mercado local, entre o físico e o digital, que tem essa importância muito grande, né? Ela chegou aí, é legal ter esse olhar assim, qual o momento minha empresa está? Porque pode chegar em algum momento, né, que o empresário vai perceber que vai precisar de passar por alguma alteração ali no seu brand, na sua comunicação. Assim como a Boca Rosa fez. Recentemente ela fez toda uma mudança ali na marca dela. É claro que ela manteve o forte, que é o rosa, que é a boca, mas ela mexeu em alguns pontos específicos, estratégias no Instagram. Ela chegou a fazer algumas mudanças nas estratégias dela e que são excelentes. É um perfil que eu super indico para as pessoas acompanharem, porque ela trabalha muito bem na rede social também. Então, assim, você precisa ir tendo esse olhar, porque às vezes você começa e de repente você vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E aí você vai percebendo que vai ter alguns pontos da sua identidade que você vai precisar melhorar para poder acompanhar aquele público que hoje está te seguindo, para o seu volume de vendas, para o seu novo posicionamento ali, né? Então, tudo vai passando. Só que existem elementos que foram primordiais para o seu crescimento. Aí você mantém aquilo e mexe nos demais para poder enriquecer aquilo. Até brinco assim, se olhar o meu perfil lá no início, era uma coisa. Nossa, que coisa. E aí a gente vai melhorando, vai entendendo, vai conhecendo melhor nossa audiência, vai se aproximando mais da nossa persona e vai modificando. Eu já passei por várias alterações. A cor eu não mudo. O principal é o azul. E aí eu venho com um elemento assim dentro da minha cartela, que é o lilás e o amarelo. Mas o azul continua sendo minha cor principal, porque eu trabalho fortemente em cima dele e é óbvio que foi pensado de acordo com o que a cor transmite. Então, são detalhes que faz toda a diferença. Às vezes a pessoa fala, eu vou colocar verde porque eu amo verde. E aí não pensa muito nessa questão dos detalhes, né? E um ponto que você tocou sobre a fachada da empresa, que as pessoas acabam não olhando para a fachada, acabam não olhando para a sua vitrine, que fica de dever de casa para todos os empresários que estão nos acompanhando. Vai lá de fora da sua loja, olha como crítico, como um cliente, vê se a fachada da sua empresa está realmente atrativa para entrar. Se você fosse cliente, ela chama atenção suficiente para você entrar e consumir daquela empresa? Porque às vezes fica olhando tanto para a fachada do concorrente e esquece de olhar para a própria. E ver o que está faltando na sua, o que precisa mudar. Tem fachada que eu olho, gente, que a placa está branca. Não só tem, parece até que era só a sombra, que mandou fazer só a sombra da marca d'água e colocar. Então as pessoas esquecem de ter esse cuidado com a própria marca. Sim. Não observa o que tem que mudar, o que pode fazer, vira a coleção, entra a coleção, tudo a mesma coisa. Esquece de contar uma história naquela nova coleção
para poder Sim, envolver sua audiência, né? sim. Então precisa de olhar para o seu negócio e parar um pouquinho de olhar para o do vizinho e se preocupar com o próprio negócio, né? Ô, Amanda, eu gosto de uma frase que o Caio Carneiro, que ele fala muito sobre vendas, né? Eu gosto de uma frase que ele fala, que é a seguinte: faça o básico bem feito. Nada melhor do que isso, né? Fazer o básico bem feito. Exato. Faça o óbvio, o básico bem feito. Porque assim, a gente vê muitas vezes que não há valorização do produto. Onde que o produto está valorizado? Ali é seu ganha-pão, é o seu produto. Tá ali. Como que você vai destacar aquilo para gerar desejo, né? Você precisa de gerar desejo. Tem algumas coisas, né, que são do dia a dia, são de necessidade, mas outras coisas a gente precisa de gerar um desejo nas pessoas. E como que eu vou gerar esse desejo? O destaque, né, de um produto específico. E às vezes aquela questão que eu falei para você da experiência dos 5 sentidos, por exemplo, quando a gente vai num shopping, a gente vê em grandes lojas, grandes marcas, uma coisa que é muito marcante. Por exemplo, eu entro na loja e eu sinto um cheiro muito bom. É um perfume da loja. Às vezes eles fazem uma essência básica daquela loja que só existe ali, só existe para aquela marca. O primeiro ponto, eu trato o visual, beleza. Eu trato o olfato, né, nesse ponto de contato. E também, o que eu posso fazer, além disso, no processo de vendas? Tem uma comidinha ali gostosa, um cafezinho, né, um bom processo de vendas, bons vendedores. Claro que assim, eu tenho uma arquitetura boa, por exemplo, um bom design de interiores, não vai fazer o meu negócio rodar sozinho, vender sozinho, né, mas ajuda bastante. Então a gente precisa de Com pensar certeza. nesse ponto, né? Então eu acho que é fundamental trabalhar pelo menos 2 pontos desses 5 sentidos. Por exemplo, um visual, um olfativo, enfim, se a gente conseguir trabalhar mais coisas, um auditivo, uma música que combina com o seu espaço, enfim, é legal você entrar, você sente mais prazer em entrar em um lugar que é mais atrativo. Você vai entrar, por exemplo, num local que você vai comer, que você vai almoçar e está tudo sujo. Primeiro ponto, visual, já não está favorável. Cheiro não está bom, então você também não entra. Enfim, são pontos básicos. Trabalhar o básico, fazer o básico bem feito. Fazer o óbvio é aquilo que vai levar também o seu negócio para um patamar acima, né? Com certeza. E o Lucas, você ainda falou assim, tem que trabalhar pelo menos os 2 pontos. Gente, dá para trabalhar os 5, porque a gente não está falando de algo extraordinário. São detalhes que vai gerar uma experiência e que vai ajudar a fidelizar aquele cliente, né? Cuidar da imagem do local, onde entra o trabalho de vocês, arquitetos, que vai conseguir entender qual é a mensagem, qual é a comunicação da empresa e conseguir estruturar aquilo tudo de acordo com a mensagem. Amanda, não dá isso, aquilo. Ok, então pensa no formato. Claro que se é uma empresa que pode contratar, é a melhor saída. Contratar porque você, com toda a sua visão e sua experiência, vai conseguir colocar ali no ambiente exatamente aquilo que ele quer transmitir. Porque você não chega lá e simplesmente fala, isso aqui está lindo, está em alta, vamos colocar? Não, é de acordo com a mensagem que ele quer transmitir. Então, é tudo pensado, né, de forma estratégica. Não é nada complicado colocar uma música ambiente de acordo com a persona, né? Pensando sempre no cliente principal. Oferecer um cafezinho para um cliente, isso é o mínimo que a empresa deve fazer. O cheiro tem que ter dentro da loja. Eu falo com eles assim, dentro da mentoria, no meu curso, eu sempre pontuo. Gente, pega lá o negócio de cheirinho de manhã, chegou na empresa, filma você espirrando o cheiro. Filma, gente, a loja aberta, espirra o cheiro, que a pessoa do outro lado, ela vai imaginar o cheiro. Eu falo, serve o cafezinho, mostra, ó, já tem um cafezinho aqui quentinho te esperando. Mostra vocês passando o café ou vocês tomando o café. Deixa o cliente sentir do outro lado o cheiro. Porque ele já vai imaginar aquilo tudo. Quando ele chegar no seu negócio físico, ele já vai estar completamente íntimo com a sua empresa e com a sua equipe. Porque vê o processo, vê vocês mostrando o que está acontecendo tudo ali. Mas a musiquinha, gente, vamos colocar tal, nossa playlist é tal. Daqui a pouco tem gente pedindo a playlist. Você me envia a sua, de tão boa que é. Mas é tudo pensado na persona. O que a minha persona gosta?
Qual é a minha comunicação que eu vou usar O com ela? Então, posicionamento como de que eu vou mercado, trabalhar? né? Posicionamento de mercado. Exatamente. Aí quando eu falo, tem gente falando, nossa, mano, eu falo, nossa, porque é simples, mas gera um trabalhozinho. Mas tem que ser feito. Porque se você quer se posicionar, se você quer transmitir toda essa sensação, eu falo, gente, quer se posicionar no Instagram? Transmite as mesmas emoções do negócio físico. Só que a gente sabe que não tem como sentir o cheiro. A gente sabe que é diferente, mas a gente pode aproximar o máximo que puder. Falei, então mostra tudo isso. Conta para as pessoas como que tudo está acontecendo ali no seu negócio e você vai conseguir aproximar cada vez mais dela. Ela chega na sua empresa, ela já conhece cada cantinho. É muito engraçado. Você já se sente íntimo da equipe, porque a equipe já chega, já fala com ela, já fala o nome, apresenta tudo. Então fica tudo muito próximo, porque o Instagram ele tem esse poder dessa conexão e de aproximar, né? Porém, tem que trabalhar os elementos da forma correta, porque só chegar, falar de qualquer maneira, mostrar de qualquer forma, sem criar uma identidade, sem saber o porquê daquilo tudo ali que você está trabalhando, não vai levar a empresa a lugar nenhum. Eu fiz um Reels engraçado que vou postar essa semana aí, até falando sobre isso. Então, esse ponto é importante porque a gente cria esse processo de humanização. A gente está humanizando, né? Você falou que a pessoa está ali mostrando a cara no Instagram, enfim, você já vai conhecer aquele atendente, enfim, aquele vendedor, você já vai estar ali já conhecendo ele. Esse é o ponto importante. Mas, assim, uma outra coisa que eu acho que é super importante, né? Um conceito que o pessoal trabalha muito aqui dentro do marketing digital é o storytelling, né? Você contando história. Imagina assim, a história é uma coisa que prende a nossa atenção, é uma coisa que conquista a gente, né? Todo mundo gosta de ouvir uma história, né? Todo mundo gosta. Exato. Por quê? Todo mundo gosta de ver um filme. O filme é o quê? Uma história, né? Você gosta de assistir Netflix, você gosta de assistir o Amazon Prime, lá é tudo, história. Enfim, novela, seja o que for, você está vendo uma história. As pessoas elas ficam presas numa história porque isso gera, né, um senso de proximidade com essas pessoas, né? Então, você precisa de trabalhar dentro da sua empresa, dentro da sua loja, enfim, seja lá o que for, dentro do seu escritório, um processo de storytelling também, contando essa história, né? Eu vejo mais principalmente isso dentro de lojas mesmo. Dá um exemplo de uma loja de roupa, por exemplo. Ah, é uma linha de verão agora que está chegando. Como que você vai contar essa história, né? Como que você vai juntar as peças principais? Foi criado. Exatamente. Existem as peças principais. Existe a peça principal da coleção. O que chama mais atenção? É isso que você estava falando. Tem que conhecer o público, né? Eu conheço a minha persona, eu conheço para quem que eu estou vendendo, eu sei quais as peças que saem mais. Então, coloca na vitrine, conta essa história, né? Não é tão difícil. Gente, vamos parar de colocar folha A4, essas coisas que tem uma letra pequena. É importante, assim, é aquela coisa que às vezes é até de um colegial. Você está apresentando um trabalho, está apresentando alguma coisa, existe um ponto que é tamanho de letra e distância que você está lendo, né? Se você tiver uma letra minúscula escrita numa folha A4, você está, sei lá, a 5 metros de distância, obviamente você não vai conseguir enxergar. Não tem nada colorido. Qual que é a história que você está contando? Nenhuma. Que senso de atração que você está criando no cliente? Nenhum. A gente precisa de criar, né? Isso, de certa forma, é um investimento dentro do processo de venda. Você precisa de instigar ali para você vender. É aquela coisa, dentro do seu posicionamento, você precisa brigar hoje. Você precisa estar com o peito aberto, querendo brigar, porque assim, o mercado está realmente muito concorrido, né? Agora, com essa ascensão do mercado digital cada vez mais concorrido, e os empreendedores, quem é dono de empresa, vai precisar realmente rebolar de ter um diferencial, né? Claro que não precisa de fazer uma coisa no mundo da lua e é aquela coisa que você tinha falado. É um pé assim, eu vou admirar grandes empresas, vou ver o que elas estão fazendo e vou fazer aquilo dentro da minha realidade. Eu também não posso fazer coisas que vão ser totalmente distantes da minha realidade. Preciso de entender a minha realidade. Mas voltando àquela história, o básico bem feito. Entendam as coisas, né? Se eu estou colocando alguma coisa escrita na minha fachada, lembra do tamanho da letra, né? Lembra do tamanho das coisas, aquilo que chama a atenção, né? Então vamos principalmente trabalhar tudo isso, contar essa história, né? Dessa nova coleção, enfim, de tudo que está vindo aí na loja, essas coisas. Então a gente precisa de contar histórias, histórias conectam e, por consequência, vendem. É criar, né, uma narrativa que vai entrar na cabeça das pessoas. Hoje mesmo no Stories eu respondi uma caixinha de pergunta que
a pessoa me falou, a minha dificuldade é contar histórias. Mas qual o tipo de história que eu conto? A sua, do seu negócio, do seu produto, da sua coleção, do que está acontecendo. Tudo tem uma história por trás. Mas você precisa de estudar para você conhecer e trazer isso para sua audiência. E aí facilita até esse processo, se for uma loja, né, no caso, facilita o processo de montar uma vitrine. Então, quanto mais a gente vai conhecendo, vai facilitando com que a gente tenha criatividade na hora de montar uma vitrine, e aí aquela vitrine vai trazer essa história toda. E depois você vai contá-la realmente. Por que você montou daquele jeito? Criar toda uma narrativa. Isso entra na nossa cabeça que a gente não esquece. Eu cheguei a dar exemplos de novelas antigas que mesmo a gente pequenininho lá atrás assistindo, que aí eu ainda falei, gente, uma novela que tem as irmãs que são gêmeas, uma é má e a outra é boazinha. Então várias pessoas mandaram para mim a Ruth e a Raquel, porque foi uma narrativa muito forte que entrou na nossa cabeça. E é assim com a nossa marca. Se a gente cria uma narrativa ali, conta uma história, criar, gente, é algo verdadeiro. É criar porque você vai pensar como que você vai expor isso para a audiência. Isso entra na cabeça da audiência que depois, aonde ela ouvir, ela vai lembrar de você. Hoje uma aluna minha respondeu alguma coisa no stories dela, que a resposta dela foi assim, alguém perguntou para ela de onde ela tira tanta energia para trabalhar o dia inteiro e ainda aparecer no Instagram, que o negócio dela é um negócio de gás, venda de água e gás. E como que ela consegue aparecer no Instagram e vender isso, aquilo? Ela se posiciona, gente, no Instagram, é água e gás, tá? E aí ela falou, uma coisa que eu nunca mais esqueci, que a Amanda da Pilares fala dentro do curso. Vergonha não paga boleto. Então é assim que eu tiro energia. Quando eu lembro que eu tenho boleto para pagar, eu venho, eu apareço e eu me posiciono. Então, assim, só de eu repetir isso sem parar com a minha audiência, de ter criado essa narrativa, de ter contado para elas a minha dificuldade de aparecer, que o que me deu mais força para começar a aparecer e me posicionar como me posiciono hoje, foi lembrar que a minha vergonha não pagava meus boletos. Falei, enquanto eu tiver vergonha, eu não vou conseguir aparecer. E um dos meus maiores diferenciais é a minha imagem. Assim como é, né, de todos os outros. Ninguém consegue copiar a nossa imagem. Ninguém consegue copiar o meu jeito, a forma que eu passo. Isso já é uma identidade muito forte. Sim. Por isso que eu cobro muito o aparecer, o se posicionar. Eu falo, isso ninguém vai copiar, é você, com o seu jeitinho. Então chega do jeito que você conseguir. E isso é muito forte, porque ajuda muito nessa identidade, né? E aí ela gravou e ela fala, não tem como, Amanda, eu falar essa frase sem lembrar de você hoje. E é assim, foi uma narrativa que eu criei e as pessoas lembram. E todo mundo pode criar uma narrativa para o próprio negócio, né? Ter uma frase de impacto que vai ajudar a lembrar do seu negócio. Como a gente pontuou, não são coisas extraordinárias, mas são coisas que seu concorrente não vai copiar, que gera uma identidade para você e que seu cliente vai lembrar muito de você, né? Sim. Eu lembro assim, eu gosto muito do Flávio Augusto, né? E ele fala o seguinte, todo mundo tem que vender. Não importa quem seja, não importa o seu grau, se você é servidor público, se você está vendendo as suas horas, quem está prestando serviço, ou quem é um empreendedor, tem uma loja, enfim, você está vendendo, né? Essa coisa que você falou das pessoas estarem com medo, enfim, com medo de se posicionar, de aparecer, você tem que vender, porque assim, senão a sua empresa não vai para frente, a gente precisa de vender, né? Então a gente precisa de ter esse passo a mais. Hoje ainda, a gente tem uma certa vantagem, por assim dizer, de que muitas pessoas ainda não entenderam esse potencial do mercado digital e não estão aqui também dentro do digital. E quem está se posicionando, seja lá o que for, o prestador de serviço ou quem tem uma loja, enfim, está se posicionando, está aparecendo. Esse exemplo que você falou, engraçado, né, da empresa que vende água e gás, vai ser isso aí, cara. A gente precisa de vender. Como que ela vai vender água e gás? Né? Tem um cara que chama Rick Chester, ele vendia água na praia e hoje, pelo processo dele de vendas, enfim, ele já está bilionário quase, ele está milionário pelo processo de vendas. Ele vendia água na praia, mas é água, tipo assim, sim, é água que ele vendia. Então a gente precisa de posicionar, ter a nossa diferença, o diferencial, né, que é aquilo que ninguém copia,
para a gente conseguir vender, para a gente conseguir criar o nosso negócio de uma maneira mais sólida, que vai agradar mais pessoas e que vai estar sempre nesses pontos de contato. Lembrando, né, o ponto principal que a gente está falando aqui é do branding. O branding está sempre no ponto de contato. Qual que é, né, a pergunta para quem está aqui e que é empresário, para quem é prestador de serviço, seja lá o que for, como que está sendo a sua reputação em relação às outras pessoas? O que as pessoas estão vendo da sua empresa? Porque esse é o ponto do branding, né? Como que elas estão vendo? Como que está o seu ponto de contato? Eu estou muito bem aqui no escritório, mas no WhatsApp eu demoro 50 horas para atender alguém. É um ponto de contato, também faz parte do branding. Então a gente precisa de estar sempre ali nesse ponto para a gente conseguir aumentar as nossas vendas fazendo isso, né? Então não importa quem você seja, se você presta serviço, você tem um escritório, né, se você trabalha em home office ou se você tem uma empresa, enfim, maior, com mais funcionários, enfim, não importa, mas você precisa de fazer esse posicionamento, você precisa de vender para se diferenciar também aqui dentro do mercado. E existem algumas pessoas que acham, por ser produto de necessidade, não precisam me posicionar porque todo mundo precisa dele. E aí a gente vê esse exemplo, né, dessa minha aluna que vende água e gás e está se posicionando na rede social e é um produto de necessidade. Só que ela tem concorrente também. Tem outras pessoas, ela não é única. Ou ela aparece e se posiciona, ou ela vai perder. Então, independente do que é o seu negócio, precisa ver esse posicionamento. E tem gente que pontua assim, às vezes comigo, Lucas, mas eu não dou conta mais de pegar nenhum cliente. O meu já estourou, principalmente quando é prestador de serviço, limita, né, os atendimentos. E aí eu sempre falo, gente, se posicionar tanto no seu negócio físico ou no digital, não é só vender, mas é ser visto e agregar valor para sua marca. Você pode crescer, você pode aumentar o seu valor do seu serviço, mas se você não está bem posicionado e aí de repente chega um concorrente, vocês podem migrar para o outro lado porque você simplesmente acomodou. Tá vendo as coisas acontecerem, tá vendo o mundo girar, eu não preciso. Tem que estar posicionado. Você vai gerar aí uma visibilidade bem maior para sua marca. Você vai ganhar força no mercado. Você vai valorizar a sua marca se amanhã ou depois você quiser vender sua empresa. Cansei, ou não dá mais, independente. Por algum motivo você quer vender sua empresa. Se você está posicionado, o valor dela vai aumentar. Agora, se não tem um posicionamento, o valor já vai lá embaixo. Então, não é só a venda, né? Existe toda uma outra estratégia por trás que precisa ser trabalhada em todas as marcas. E aí não se deve só focar nesse ponto específico para quem já atingiu um número de clientes que deseja. Porque a gente tem que pensar lá no futuro também, né? Lá na frente. E se preocupar se pode vir alguém e abrir o mesmo negócio do meu lado. E aí? E se ele chegar com um posicionamento? Seu negócio está preparado para isso? Eu tenho costume de sempre brincar com os vendedores e falar, você está preparado para o novo mercado? E aí os empresários também têm que pensar nisso. Você está preparado para esse novo mercado? Você está vendo o que está acontecendo? Porque, às vezes, quem está no interior está esperando, sabe-se lá o que ia acontecer para poder agir, ao invés de olhar para o seu negócio e começar a movimentar. Não é só brincar, né, Lucas, com o Instagram e achar que chegar aqui, fazer uns reels engraçados, fazer o reels viralizar, ganhar seguidor. Gente, seguidor não compra. Quem compra são as pessoas. Aquele número ali não vai comprar. Se não tiver um trabalho, você pode atrair um número gigantesco de pessoas. Mas se a sua empresa não estiver bem posicionada, ele vai comprar do outro. Ele só está ali te acompanhando. Né? O número não vai converter. Existem pessoas com muitos seguidores e não conseguem converter o que uma pessoa que tem 1000 seguidores converte. Porque a estratégia é trabalhada de forma diferente. É excelente, tá, gente? A gente tem que atrair, sim, número de seguidores, mas tem que atrair com estratégia. Tem que estar pronto para poder vender. Porque assim como ele segue você de um segmento, de um nicho específico, ele segue várias outras pessoas. E às vezes ele está ali te seguindo, achando tudo bonitinho, tá rindo, tá engraçadinho, mas na hora de comprar, ele vai comprar do outro que está se posicionando da forma correta. Então não se iludam com o número de seguidores.
se preocupa em fazer um trabalho que vai gerar toda uma experiência para sua audiência, se preocupa com o seu posicionamento e automaticamente as pessoas certas vão chegando. É melhor ter 1.000 seguidores, mas que estão relacionados diretamente ali com a minha persona, do que ter 10.000 que nem sabe o que está fazendo ali no meu perfil. Está ali só me gerando status. Status não gera vendas. Eu bato, meus alunos devem enjoar de me ouvir falar isso, que eu brigo para danar com o número. Eu falo, vocês esquecem número de seguidor, porque isso daí é a coisa lá do início do Instagram, onde as pessoas estavam brincando aqui de quem tinha um número maior. Empresário vive de vendas. Se você quer aumentar a sua venda, se preocupa com o seu posicionamento, se preocupa com pessoas, porque número não compra. Exatamente. E é muito, né? É muito nítido. Tem pessoas que estão aí com um número gigantesco e não conseguem converter. Mas porque não consegue fazer um trabalho de posicionamento, não consegue, né, trabalhar com brand. E aí vem a frustração todinha. Não tem engajamento nenhum, porque são pessoas que estão ali sem interesse nenhum naquilo que você está ofertando, né? Não é só fazer dancinha, né? Como o pessoal gosta de falar, fazer a dancinha do Reels ou fazer a dancinha do TikTok, mas precisa de se posicionar, né? De fato. E a principal coisa, Amanda, na minha opinião, é a pessoa tem que acreditar naquilo que ela está fazendo, acreditar naquilo que ela está vendendo, acreditar que ela está agregando valor, né? Porque às vezes a pessoa tem uma impressão ruim das pessoas que estão querendo vender alguma coisa, né? Não importa o que seja, mas tem a impressão ruim de um vendedor, por exemplo, né? Mas se você acredita no seu serviço, se você acredita no seu produto, se você acha que isso gera valor, que isso gera impacto na vida de outras pessoas, você vai conseguir. Você precisa de tornar mais sério esse negócio que você está fazendo no físico ou que você está fazendo no digital. Você acredita, não é somente uma coisa assim fútil, né, banal, mas é que você acredita que isso vai gerar impacto. Da mesma forma, né, que você fala sobre marketing digital, enfim, e que isso impacta muito na vida das pessoas, dos empreendedores, enfim. Eu acredito muito, né, que dentro da arquitetura eu consigo impactar muito a vida de outras pessoas. Então, a gente acredita na nossa prestação de serviço e então a gente consegue impactar a vida de outras pessoas. E é assim por diante. A gente precisa de levar a sério e agregar valor, saber que a gente está carregando valor. Porque se você está com o seu produto, se você está com o seu serviço, se você não acredita naquilo, todo dia vai ser um grande sacrifício. Você precisa de acreditar para fazer acontecer, porque, de fato, hoje é muito difícil você ter um bom brand, um bom posicionamento e tal. Por quê? Se você realmente não acredita, vai ser realmente um sacrifício, vai ser uma escravidão, vai ser uma loucura, vai ser muito sacrificante. Mas se você acredita de fato, aí sim, beleza, você vai fazer acontecer. Não importa o quanto tempo demore, enfim, porque realmente não é rápido. Hoje a gente precisa de entender, desacelerar um pouco as coisas, porque a gente tem tudo rápido nas nossas mãos, né? Então a gente precisa de desacelerar e entender que o resultado também demora um pouco, né? Mesmo que a gente comece... Se você começar hoje com o seu brand, com o seu posicionamento na sua loja física, se você começar aqui no Instagram, se você começar no Facebook, seja lá onde for, se você começar hoje, infelizmente tem uma má notícia para te dar. Você não vai ter resultado amanhã, uma semana depois, um mês depois. Infelizmente não. Vai demorar, mas um dia vai chegar. As pessoas vão se conectar com você, as pessoas vão entender o valor que você entrega e aí elas vão, consequentemente, comprar e você vai aumentar suas vendas, que é o que todo empresário quer. Né? Exato. O Daio até pontuou aí no início que é ser constante, né? Você ir definindo ser constante, não desistir, porque não é da noite para o dia, nenhuma das estratégias. É claro que alguns pontos específicos a gente consegue trabalhar e ver resultado de uma forma mais rápida, mas, no geral, principalmente quando a gente fala do brand, a gente tem que lembrar que isso é para impactar a vida das outras pessoas. Então, isso vai demorar um pouquinho até ela conseguir perceber toda aquela identidade que você está criando ali para o seu negócio e conseguir entender realmente o valor que você quer transmitir, né? Toda a história que você quer transmitir. E até que você consegue ser percebido. Então, isso vai demorar um pouquinho, até mesmo dentro do digital, eu ainda falo com as alunas. Gente, resultado aqui é depois aí batendo seus 8 meses de trabalho constante
e de pura dedicação, porque não é simples. E é assim, para elas começarem a sentir toda a força que tem aí o digital. Não adianta achar que vai fazer. É claro, por exemplo, eu já tive alunos que abandonou o emprego para viver só do digital com 20 dias depois que ela fez o curso. Acontece com todas? Não, quem dera. Mas ela sentiu muito rápido e ela conseguiu já criar uma cartela de cliente para o negócio dela, trabalho com artesanato. Ela falou, vou aproveitar que eu estou de férias e não volto mais para o meu negócio. Mas ela era uma aluna, ela é ainda, ela é muito aplicada. Ela definiu bonitinha a paleta, ela seguiu lá todo o passo a passo da aula de brand e ela foi ali forçando aquilo. Ela apareceu, ela começou a ser vista e ela conseguiu. Eu tive aluna que precisou de um período mais longo. Eu precisei de um período mais longo, porque eu passei por transição. Antes eu falava do empresarial no geral. Depois eu passei a falar só de marketing e vendas mesmo, porque não tinha como separar os dois. Então, essa transição me fez desacelerar, porque eu tive que criar um novo posicionamento, mudar minha comunicação, mudar minha persona, mudar minhas estratégias. E para quem muda de nicho, o trabalho é dobrado, porque eu tinha um público que me acompanhava porque eu abordava tal assunto. De repente, eu mudei. Aí eu tenho que mudar um monte de coisa e aquelas pessoas já não geram uma conexão tão grande mais comigo. E é muito suado quem muda. Mas se foi uma escolha, eu tenho que assumir ela e carregar as consequências e ser constante. Até que as pessoas comecem a perceber que eu estou passando por essa mudança, que agora o meu posicionamento é outro e que o meu assunto hoje está bem mais nichado. Precisei nichar também, até mesmo para gerar uma conexão maior, porque antes era muito amplo. Então, assim, tem todo esse passo a passo, tem toda essa dificuldade. O que a gente não pode fazer é desistir, porque não é simples. Assim como, gente, empreender não é simples, né, Lucas? Em nenhum segmento. Exatamente. Então, a gente precisa de trabalhar toda essa constância, analisar todos os pontos do brand. Tem coisas que pode chegar na empresa e mudar amanhã. Sentar com a equipe e pensar, onde eu estou errando? Qual é o nosso diferencial aqui? O que atrai os nossos clientes? Por que um cliente escolhe vir na minha empresa? Se não tem nada, gente, diferente, muda. Põe a equipe para pensar, começa a quebrar a cabeça. Olha para sua loja, né? Faz aquele exercício de vai para fora, olha para sua fachada, olha para sua vitrine, entra dentro da loja e olha, é aconchegante para o seu cliente? Como que tá? Como que é esse ambiente, né? Pegar aqueles pontos que você abordou aí. Sim, ô Amanda, e tem uma coisa que eu acho que pode ser importante também, dentro desse processo de reconhecimento, se você tem alguns clientes que são mais próximos, aqueles clientes que sempre compram, peça o feedback deles também. Isso é importante, porque ele tem uma visão diferente, vai ter provavelmente uma visão diferente da sua, né? E com uma sinceridade dele, ele fala, olha, isso daqui seria um ponto que você poderia melhorar, você poderia melhorar esse ponto aqui, aqui não tá legal a sua vitrine, o seu atendimento, cara, não tá tão legal assim, você poderia melhorar o seu atendimento, você poderia melhorar em determinados pontos. Então, você pedir um feedback sincero daqueles que ali já são compradores seus, enfim, contar com essa sinceridade das pessoas também vai ajudar na construção desse processo, né? É um processo que é doloroso, né? Crescer é doloroso também, né? Você que está crescendo, você precisa sempre olhar, né, o que eu preciso de melhorar, né? E não entender, porque muitas vezes as pessoas ficam entendendo, um feedback é uma crítica pessoal. Não é uma crítica pessoal, né? Tem que parar com esse processo, com isso, né? Tem que entender que uma coisa é uma coisa, um negócio é um negócio e a sua vida pessoal é outra coisa. Não é uma crítica para o lado pessoal, né? Mas é uma crítica construtiva. Deixar de ser sentimental, né? Não pode ter essa sentimentalidade muito grande assim. Você tem que ter a maturidade suficiente para entender aquilo que você pode melhorar. Enfim, tem coisas que, como você falou, dá para mudar, tem coisas que dá para mudar do dia para a noite. E tem outras coisas que não tem como mudar. Tem coisas que vão demorar mesmo mais tempo, né? Por exemplo, eu quero fazer uma reforma dentro daqui da minha empresa, da minha loja, enfim, eu quero fazer essa reforma. Não vai ser uma coisa que vai ser do dia para a noite. Obviamente, isso precisa de planejamento, isso precisa de estratégia,
você precisa de planejar financeiramente, você precisa de planejar fisicamente, né? Porque se você vai ter que sair provavelmente dessa loja, você vai ter que ir para outro lugar, alugar um ponto, enfim, você vai desembolsar uma certa quantia, mas isso, né, também irá dar um retorno financeiro para você. Então, assim, precisa de colocar na balança e entrar com essa maturidade de entender um feedback, de entender como que funcionam os processos e não ser imediatista. Como não ser imediatista também dentro do mercado digital, né, como você bem fala, a gente não pode ser imediatista, mas também dentro do físico. Não tem como ser imediatista. As coisas não são feitas do dia para a noite. A gente não está no Gênesis aqui, né, da Bíblia, que são feitas as coisas do dia para a noite. A gente precisa de um processo, isso demora, enfim. Precisa de ser bem estruturado e bem estudado, né? Mas não tirando o mérito, que não é importante, é importantíssimo a gente trabalhar tudo isso, mas a gente tem que ter, né, aquilo que a gente falou antes, um pé no chão, um pé na realidade, e não sair delirando. Enfim, se não está na sua hora de transformar o seu espaço, enfim, se não está na sua hora, enfim, você precisa de entender e deixar para depois. Mas entenda que precisa, né? Precisa. Né? Você tem que ter essa consciência da mudança, né? Ele fazendo essa análise, ele já vai pontuar o que precisa mudar e se programar. Ah, daqui quanto tempo? 6 meses? 1 ano? 2 anos? Então, eu vou me programar para fazer essa reserva para eu poder resolver esse problema específico. E aí vai resolver o que pode ser. Amanhã, eu não sirvo nada para o meu cliente, por que eu não posso passar um café? Gente, não vai olhar o preço do café não, que tá caro. Mas, por exemplo, uma coisa que é fácil de mudar também em alguns lugares, né? Não só em todos os lugares, mas, por exemplo, uma boa iluminação, cara, faz toda a diferença no espaço. Uma boa iluminação. Se você fazer uma pintura já faz diferença. Às vezes são coisas simples, as cores são coisas simples, cara. E que às vezes vão aguçar o nosso visual, né? Aquele ponto dos 5 sentidos que a gente está falando. São coisas simples. Mas são mudanças que tem como fazer por agora, entendeu? Então, assim, preciso de entender o que eu posso mudar agora, que já vai me ajudar, já vai potencializar, sabendo que no futuro também eu posso fazer uma mudança maior para melhorar mais ainda. Então, é um processo gradativo. A gente vai fazendo de pouquinho a pouquinho, né? E vai crescendo de pouquinho a pouquinho, sabendo, né? Tendo essa consciência do processo de mudança, né? Exatamente. E aí vai abordando todos aqueles pontos. O cheiro da loja, a música, e é sempre, gente, pensando na sua persona. Não é a sua música preferida, não é o seu cheiro preferido, não é a sua cor preferida, é o que vai atrair a sua persona. É o que o seu cliente principal deseja, é o que combina com ele, o que gera conexão com ele. Porque aí tem gente, às vezes, Lucas, que você chega... Vamos pegar aqui um exemplo. E já vi vários, gente. Prestei serviço para o Sebrae durante 5 anos, onde eu visitava as empresas e orientava elas de alguma forma. Chegava em empresa de moda que estava tocando louvor. Gente, eu sou super religiosa, mas o louvor não me instiga a comprar, muito pelo contrário, ele me lembra que eu não posso comprar, que eu tenho que parar de comprar. Então, vamos pensar, como que você toca louvor numa loja de moda, você não vai me estimular a comprar nada. Pensa com a cabeça da sua persona. Qual é o estilo de música que a sua persona vai gostar e qual é o estilo de música que instiga as pessoas a consumirem. Você está ali para vender. Você pode, sim, evangelizar as pessoas, mas ali naquele momento, não. Ali é para poder vender e pede a Deus para te ajudar ainda. Fala assim, eu vou botar o Alok aqui, você me dá uma forcinha. Mas tem que pensar com a cabecinha da persona. Como que minha persona quer? Né? Toda a preparação da sua loja. Então, tem que ter essa preocupação. Como que você quer gerar identidade, sendo que você está preocupado com o que você gosta? Eu vou rasgar aqui um sertanejo, sendo que você está num lugar que não tem nada a ver com sertanejo. Então, precisa de ter essa preocupação e entender. São coisas simples e que geram total conexão. E que está ligado diretamente à venda, né? Não tem uma saída. Mas aí, Amanda, você falando disso, eu me lembrei. Poxa, assim, a gente está falando
de escutar uma música e tal, mas tem lugares que a gente chega que a música é tão ruim e tão alta que, ao invés de atrair cliente, vai espantar o cliente, né? Então, assim, precisa de ter Tem nem essa como o vendedor conversar. tipo assim, a sua loja não é uma boate, não é uma festa sertaneja, não é nada. Assim, você precisa de entender que você está querendo vender as coisas e precisa de escutar as pessoas. É uma música ambiente, né? É uma coisa que vai, assim, instigar as pessoas, mas não é uma coisa, assim, para você chamar muita atenção. Isso espanta as pessoas, né? Assim, pelo menos particularmente me espanta, né? Não acho legal, não. É exatamente isso, é pensar como se fosse o cliente principal. Isso vai incomodar? Então eu não posso. Ai, gente, mas eu não gosto desse ritmo de música. Gente, eu sinto muito, mas não é eu. Porque a minha persona não sou eu. Pode ser que ela até seja parecida comigo. Tem pessoas que me perguntam, minha persona é igual a mim? Depende, você vai ter que analisar. Mas geralmente não. Geralmente a pessoa não é parecida com a gente, é outra coisa. Então é um outro estilo. Então não pense com a sua cabeça, pense com a cabeça da persona. Como que seu cliente principal gostaria de um ambiente, né? E já aconteceu isso aí também, Lucas. Eu chegar e não conseguir conversar dentro da empresa com um empresário de tão alto que o som estava. Então, assim, tá achando que tá na balada, como você pontuou, né? E isso tudo atrapalha a venda, porque o principal o cliente não está conseguindo ouvir, que é o cliente ali, que são todas as informações, os valores, né? Então, isso tudo tem que ser pensado de uma forma profissional para você realmente conseguir chegar o mais próximo possível ali da audiência. E tudo isso faz total diferença para você conseguir ali concluir sua venda e aumentar a sua conversão, né? Então, lembrando, né, Amanda, só para se alguém chegou aí agora, assim, o ponto principal do branding, né, que é o seu processo constante ali de gerar essa reputação para as pessoas, o ponto principal do branding é gerar conexão. Conexão, né, geram vendas, aumentam as vendas. Então, você tem que lembrar de se posicionar tanto no físico como no digital para conseguir aumentar essas vendas. Então, a gente precisa de sempre entender isso. O branding é para gerar conexão. Não se esqueça disso. Em todos os pontos de contato, físico e digital. Sempre para gerar e aumentar essas vendas, né? E detalhes, né, Lucas, simples. Por exemplo, eu sempre falo referente à fonte que a pessoa vai escolher, as cores que ela vai escolher, como que os elementos que ela vai usar. Porque ali no Instagram, por exemplo, a gente trabalha muito no Stories. E no Stories a gente usa vários elementos, a gente sempre escreve, a gente sempre joga uma cor. E aí, cada dia a pessoa usa uma cor, cada dia usa uma fonte, cada dia posiciona de uma forma. Eu sei que no início a pessoa se perde um pouquinho, depois vê que estava ruim, muda, normal. Mas se encontrou, mantém aquilo, porque isso vai gerar identidade. Às vezes a pessoa vai passando ali o Stories, ela nem está olhando de quem que é, ela só está vendo a imagem. Ela bate o olho, ela já sabe que é fulano. Porque já gerou uma identidade, aquele formato que ela trabalha ali no Stories. Um elementozinho, um gifzinho que ela usa sempre. Isso tudo vai gerando identidade. E sempre pensando na persona, porque tem gente que entope de coraçãozinho e está falando com uma mulher de 35, 45 anos. Eu falo, gente, toma cuidado. É bonitinho, mas você está deixando infantil. E aí não consegue perceber que elementos tão simples pode afastar ao invés de aproximar, que é isso que você pontuou. O brand é para gerar conexão. Até os elementos que você usa no seu stories aproxima ou afasta. Eu falo lá na bio, quando a pessoa vai estruturar a bio, que enche de bonequinho, de coraçãozinho. Você está falando com mulher, tira esses elementos infantis daí. Tô falando com homem, vai ficar colocando bonequinho, coisa infantil. Então você precisa de se preocupar com todos esses elementos, porque isso tudo faz parte do brand, né, de uma identidade. Se é para gerar conexão, é sempre trabalhar pensando aí nos elementos que vai te aproximar da sua audiência. E aí a galera acaba esquecendo de analisar isso e deixa tudo muito infantil. O produto é top, mas a comunicação e o brand
às vezes está tão ruim que afasta as pessoas de realizarem as compras, né? E uma coisa que dá para fazer, Amanda, por exemplo, se a gente for pensar no espaço físico, como que eu posso trazer essa identidade? A gente está falando da identidade dentro do Stories, dentro do Instagram, mas como que a gente pode trazer essa identidade para o físico? Uma coisa é, por exemplo, toda empresa tem uma logo, né? Então, você vai trazer a identidade dessa logo, cores, por exemplo. Você vai trazer essas cores para o seu espaço, né, para criar essa identidade. Ou, às vezes, você tem uma cultura muito forte. Um exemplo que todo mundo conhece é o exemplo do Google, né? O Google, ele sempre teve essa cultura de um trabalho assim, mais flexível, que tem ali uma área de descompressão, ali eu tenho um barzinho, eu posso tomar uma Heineken enquanto eu estou ali trabalhando, eu posso jogar um totó, posso descansar na rede, enfim. É uma cultura do Google, né, que tinha essa flexibilidade e isso passou para o espaço físico. Então, essa foi uma característica que eles conseguiram encontrar e ali passaram para o espaço físico. Às vezes não precisa de ser uma coisa, como a gente estava falando, uma coisa muito mirabolante, mas a gente traz essa identidade, né? Por exemplo, se eu tenho uma loja de cosméticos que é voltada 100% para as mulheres, enfim, como que eu posso adaptar isso para o meu espaço físico? Coisas simples, né? Dicas, por exemplo, de arquitetura. Use elementos mais curvos. Elementos curvos são mais femininos. As cores, cores, né, rosas, mais pastéis, enfim, use essas cores dentro do seu espaço. Então, tudo isso vai gerando essa identificação. Ou não, eu trabalho com cosmético, mas ele tem uma ligação muito forte com elementos da natureza. Beleza, coloque elementos naturais dentro da loja. Por exemplo, trabalhe com madeira, trabalhe com pedra, né? Trabalhe com essas essências, cheiros, enfim, coloque pedra, enfim, o que for para você criar esse espaço e ter essa identidade maior relacionado com aquilo que você trabalha, né? Você precisa, se você entra numa loja que vende perfume e lá não tem cheiro de nada, enfim, claro que é uma confusão de cheiros, mas mesmo assim, essa loja ela precisa de transmitir isso, né? Então, cada um tem sua característica. Então, essa característica, essa identidade, essa cultura também precisa de ser traduzida para esse espaço. Agora, você precisa de olhar para você, né? E é um ponto que a gente estava falando, olhar para a sua empresa, para aquilo que você está fazendo, e aí ver qual que é essa identidade, o que te marca, né? Qual que é esse diferencial, qual é a sua identidade que ninguém copia e que existe só em você e que te marca ali. Então, você vai traduzir isso de um âmbito que está mais subjetivo, que está na sua cabeça, para o espaço físico, né? E isso vai ser identificável facilmente quando as pessoas estiverem vendo o seu espaço, quando estiver ali tendo essa experiência. Então, tentem sempre pensar na experiência, né? Porque pode parecer balela, mas tá falando bobeira e tal, mas é a experiência de compra que vai fazer você se diferenciar. A gente viu a pandemia, começou em 2020, a gente já está em 2022, como o mercado digital cresceu. E como que você vai se diferenciar agora? Esse é o ponto. Eu não estou aqui falando teorias mirabolantes, mas são fatos do que a gente tem visto e visto relatos de muitas pessoas próximas a nós. Então, se a gente não tiver uma consciência no processo de mudança, a gente vai ficar para trás com toda certeza. Então, a gente precisa entender que algo precisa ser feito. Agora, em que escala, em qual velocidade, aí você que tem que responder, né? Exatamente. Você até falou aí já para dar aquela fechada. E eu ainda de falar assim, o que você deixa aí para a gente encerrar com algo para eles pensarem um pouquinho. E é exatamente isso que você pontuou. É analisar tudo isso daí, começar com o físico, se você tem um negócio físico, pega essa mesma identidade do físico e leva isso tudo para o digital. Começa a criar isso daí. Cria sua narrativa, né? Pensa em todos esses pontos de dentro aí do brand e começa a trabalhar. Tem coisas que vai chegar amanhã que eles já podem fazer. E outras coisas que vai ser preciso planejar a longo prazo. Então, faça esse planejamento. O que consegue a curto prazo, médio prazo e a longo prazo. Mas comece a pensar amanhã para poder conseguir fazer todas essas mudanças. Porque não adianta ficar olhando, vendo, está acontecendo, mas eu não estou fazendo nada. Eu estou esperando, sabe-se lá o quê. Então, essa mudança precisa começar e precisa começar através de um planejamento.
Porque sair fazendo também, vamos embora, não vai chegar a lugar nenhum. Porque é muita coisinha, né? Tem gente que não possui até hoje, até mesmo uma logo. Não tem essa identidade da logo da empresa. Sim. Então, precisa ir pensando em todos esses pontos, criar toda essa identidade, criar cartela de cor, trabalhar esses elementos dentro do negócio físico. Então, assim, para e faça um planejamento e comece a olhar para o seu negócio e veja, né, o que precisa ser transformado e o que pode começar agora e o que tem que ser depois, né? Exato. Isso aí. Lucas, você quer pontuar mais alguma coisa? Não, eu acho que é isso mesmo. Esse fechamento é só entender de que a gente precisa de trabalhar os dois pontos, né? Quem está aqui, quem está até o final aqui, parabéns para vocês que estão até o final. E o seguinte, precisamos de trabalhar o físico e o digital. Não tem como desassociar uma coisa da outra. Você não vive sem seu celular, né? Então, assim, a gente precisa de entender que o físico precisa estar aliado com o digital, as duas coisas andam juntas e a gente precisa de trabalhar isso. E esses são os nossos pontos de contato. Esse é o branding que gera conexão, que gera vendas, que faz sua empresa crescer e assim por diante. Era isso. Exato. Do físico, levem para o digital e no digital façam de tudo para transmitir as mesmas sensações que você proporciona dentro do seu negócio físico. E você consegue aproximar cada vez mais. Não se esqueça que Instagram não é loja. Instagram é relacionamento, é rede social. Lá você não tem como ficar só postando produto e achar que você vai vender. Precisa de você do outro lado. Precisa de conexão. Então, trabalhe, né, toda essa experiência dentro do Instagram, que o resultado com certeza chega, porque hoje o Instagram é uma excelente ferramenta aí de vendas, mas ele é uma ferramenta que vai te ajudar a vender, ele não vende sozinho, ele precisa, né, Lucas, de todo um trabalho aí por trás. Exato. Lucas, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, obrigada para todos que nos acompanharam aqui, quem não conseguiu assistir tudo, amanhã eu vou subir a live lá no canal do YouTube, já ficou pronta, já subi as outras, mas nem avisei aqui, porque hoje foi tanta informação que eu deixei para ser aos poucos. E até aproveitar para falar que hoje eu abri a inscrição do meu treinamento que chama SSD, Stories Sucesso de Vendas. É um treinamento onde eu só falo sobre os stories. Então, eu ensino lá dentro todas as estratégias de como você vai trabalhar no dia a dia nos seus stories para aumentar a visualização e principalmente para aumentar a interação com a sua audiência, porque o objetivo principal do Stories é isso, interagir com a sua audiência e vender. E aí eu venho com 4 estruturas de vendas, onde eu te ensino como apresentar o seu produto dentro do Stories para poder aumentar a conversão. Chega de ficar postando só fotinha de produto e achar que as pessoas vão falar, eu quero. Tem todo um trabalho por trás e a oferta está especial, está com 50% de desconto, mais 6 bônus. E eu coloquei um presente lá dentro também. Então, se você é empreendedor, está aqui assistindo, vai lá, confere. O link está lá na bio. Chama SSV, Story Sucesso de Vendas. Aproveitando Lucas, aqui, Amanda, fazendo meu merchan, quem quiser saber mais coisas sobre arquitetura, sobre design de interiores focado, né, na área comercial, corporativa, pode me seguir também, porque todo dia tem conteúdo novo aí, tá? Gente, segue o perfil dele, que realmente está super bacana. É um perfil atrativo. Não tem só fotinhas de projeto. Vai lá para vocês conferirem. É algo que prende a nossa atenção. A gente tem vontade de ler. Ele trabalha muito essa questão do brand, que é super importante. Vai lá, confere, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Lucas, mais uma vez, obrigada pela participação, tá? Um abraço. Obrigado você, tchau. Amanda. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada pela participação.